Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por mais de 50 TVs comunitárias em todo o Brasil. Hoje apresentamos um programa especial que será o curso O Poder Americano, com a colaboração da ANBEP, Associação dos Mantenedores Beneficiários da Petros, e coordenado pelo professor José Luiz Fiore. Este curso terá 10 aulas. Hoje apresentamos a aula número 1. O palestrante será o próprio professor José Luiz Fiore, falando sobre formação e funcionamento do sistema mundial. 2 pontos: estados, hegemonias e impérios. Este curso é baseado no livro de igual nome, O Poder Americano, editado pela Vozes. Inclusive, os autores do livro são os mesmos palestrantes do curso. Obrigado. A primeira coisa que eu queria fazer era agradecer a ANBEP e a PET e cumprimentar também por essa iniciativa extremamente corajosa e inovadora, do meu ponto de vista, a decisão de colocar em discussão pública e divulgar através da televisão em todo o país uma obra coletiva de autores brasileiros sobre a origem, a extensão, o funcionamento e os limites prováveis do poder americano nesse início do século XXI. Por isso começo esse ciclo de debate, esse curso, dizendo 2 palavras de apresentação sobre o próprio livro e a pesquisa que o originou. O Poder Americano é o último de uma série de 4 livros publicados pela coleção Zero à Esquerda, da editora Vozes de Petrópolis. O primeiro deles chamou-se Estados e Moeda, chamou-se Poder e Dinheiro, uma economia política da globalização, e nós publicamos em 1997. O segundo se chamou Estados e Moedas no Desenvolvimento das Nações, nós publicamos em 1999. O terceiro chamou-se Polarização Mundial e Crescimento, e nós publicamos em 2001. E o quarto, o atual, que está em discussão aqui, O Poder Americano, foi publicado no final de 2004. Esses 4 livros reuniram os resultados de uma pesquisa coletiva de professores que somos todos nós, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto de Economia da Universidade de Campinas e agora, mais recente também, alguns colaboradores, um colaborador da Universidade de Cambridge, que trabalharam já há 20 anos, mais ou menos, desde a década de 80, estamos trabalhando juntos, tentando analisar as transformações políticas e econômicas mundiais das últimas 3 décadas do século XX, começando com a crise da hegemonia americana dos anos 70, passando pela restauração liberal conservadora dos anos 80, liderada pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha, e pela vitória dos países capitalistas ilhados na Guerra Fria e a expansão da economia de mercado, da globalização financeira da década de 90. Chegando finalmente ao início do século XXI, quando a guerra voltou ao epicentro do sistema mundial, e o poder econômico, político, militar americano alcançou uma dimensão e uma distância sem precedente com relação aos seus concorrentes mais próximos. Durante a maior parte desse período, desde os anos 70, a discussão no campo da economia política internacional girou em torno de um grande denominador comum, mesmo entre teorias bastante, às vezes, distantes entre si, como fossem as teorias liberal, realista ou marxista no campo da teoria internacional. Mesmo quando os autores dessas várias teorias divergissem no diagnóstico da crise dos anos 70, todos compartilhavam, de certa maneira, a tese de que o sistema mundial necessita ou necessitaria de um hegemon, isto é, de uma potência, de uma grande potência,
que cumprisse, de certa forma, no sistema internacional, um papel equivalente aos Estados nacionais. Só com a existência desse hegemon é que o sistema mundial poderia funcionar de forma equilibrada e pacífica. Não? Entretanto, o que aconteceu é que, na década de 90, depois do fim da Guerra Fria, o mundo assistiu ao aparecimento, aí sim, de uma hiperpotência, um hegemon com condições que nem os teóricos mais tivessem sonhado, haviam imaginado possível, não é? Os Estados Unidos, com um poder militar, tecnológico e financeiro creditício sem equivalente, não é? E com uma capacidade de regulação e de intervenção em todos os espaços do sistema mundial, intervenção militar ou intervenção financeira, econômica, e apesar disso, ao contrário da previsão teórica dos teóricos, a economia mundial na década de 90 não estabilizou, pelo contrário, uma sucessão de crises financeiras muito graves. Não houve crescimento homogêneo e convergente a nível mundial, nem muito menos. Pelo contrário, todos os indicadores, todos os números apontam para um aumento crescente na desigualdade da distribuição da riqueza entre países e entre classes sociais. E, por fim, nesse curto período de tempo depois do fim da Guerra Fria, já assistimos 4 grandes guerras na Iugoslávia, no Golfo, no Afeganistão e, de novo, no Iraque. E as estatísticas americanas indicam que, nesse período, os Estados Unidos fez aproximadamente, ainda que pequenas ou maiores intervenções, 48 intervenções militares. Além disso, nesse período, todos os números indicam que os Estados Unidos, apesar da sua mais absoluta supremacia militar com relação ao resto dos países, dos estados, seguem expandindo o seu poder de forma exponencial. Como explicar, depois de 30 anos de discussão sobre hegemonia, crise de hegemonia, teoria da estabilidade hegemônica, necessidade de uma hegemonia mundial, como explicar, a partir dessas teorias, esse paradoxo de que, apesar de um super-hegemon, digamos assim, um poder quase imperial, ele seja desestabilizador, não é? E a partir daí, como prever a dinâmica futura do sistema, a dinâmica econômica e política do sistema mundial, a partir daqui, liderado, chefiado por uma hiperpotência como são os Estados Unidos hoje. É dentro dessa discussão que se insere o debate do nosso livro sobre o poder americano e da nossa pesquisa iniciada na década de 80, a partir, por um lado, de um trabalho pioneiro da professora Maria Conceição Tavares, que defendia, num artigo de 1984, a tese de que não havia uma crise da hegemonia americana e que se ela houve nos anos 80 já estava em pleno curso uma retomada do poder americano através de uma estratégia agressiva, a estratégia do dólar forte e a estratégia da Segunda Guerra Fria, não é? Esse é um trabalho fundamental e um outro, pelo menos para a minha participação nesse trabalho conjunto, que tem um papel fundamental, para mim pelo menos, não é? É um trabalho que escrevi também em 1984, um ensaio que publiquei em 84, sobre a origem internacional da crise do Estado brasileiro, não é? Onde conectava as transformações mundiais com as nossas transformações locais e a crise do nosso Estado desenvolvimentista, e ao mesmo tempo defendia, do meu ponto de vista, a necessidade de que se pensassem essas transformações mundiais de uma maneira menos conjuntural e mais na ótica da história das longas durações sugerida pelo historiador francês Fernand Braudel. Foi a partir daí que nós recuamos no tempo e começamos a explorar as perspectivas e caminhos futuros do mundo atual a partir de suas raízes.
isto é, do seu processo de formação, do processo de formação do sistema mundial no longo século XVI, de que fala Brodel, isso é entre 1450 e 1650. E depois a análise, o estudo, a investigação do funcionamento desse sistema nos 400, 500 anos que se seguiram. Analisando simultaneamente a formação, funcionamento e a dinâmica contraditória do seu sistema de estados territoriais, de suas economias nacionais capitalistas e dos seus impérios mundiais que acompanharam e lideraram o processo contínuo de libertação, de globalização, do capital. Não é? Essa foi a linha que nós tomamos e essa perspectiva eu chamaria da economia política internacional, na qual trabalhava a professora Coração Tavares, e essa perspectiva da história longa brodeliana, na qual comecei a trabalhar nos anos 80 e que nos levou, então, na direção de ver a formação, estudar, tentar compreender, captar no momento da formação do sistema mundial como foi que se formaram os estados, os impérios, as hegemonias e como elas se articularam com a dinâmica expansiva da acumulação capitalista. É nessa direção que se coloca a nossa exposição, nossa palestra, nossa aula de hoje, começando exatamente por uma discussão da formação do sistema mundial. Isso é, como é que os Estados Unidos veio ocupar a posição que tem hoje dentro desse sistema mundial e que perspectivas se podem estabelecer sobre essa liderança americana dentro do sistema. Pois bem, então nossa pergunta é onde foi e como foi que se formou o sistema mundial, como foi que ele se expandiu, quando viveu suas grandes crises e transformações, e dentro dessa trajetória ampla, como é que os Estados Unidos chegou a ocupar a posição que ocupam. Eu diria que há um consenso entre os historiadores, não é, que a origem do atual sistema mundial, seja olhado pelo lado do sistema capitalista, seja olhado pelo lado do sistema estatal, data do longo século XVI, de que fala um historiador francês, Fernand Brodel, e que vai mais ou menos de 1450 a 1650. Brodel fala de um longo século XVI exatamente para sublinhar uma certa constância, uma certa continuidade, uma certa regularidade que existe nesse período, apesar de que sejam 2 séculos do ponto de vista gregoriano. Não? Então, do ponto de vista absolutamente estilizado, numa história absolutamente rápida e estilizada, a gente pode dizer que o sistema mundial, em princípio, esse no qual nós vivemos, se origina neste período pós-1400, 1450, e se forma nesta época entre 1450 e 1650. Além disso, há um consenso também entre os historiadores e os analistas internacionais com relação ao fato de que esse sistema se originou na Europa. Apesar de que, neste período do longo século XVI, provavelmente houvesse maior quantidade de poder e de riqueza acumulado na Ásia, e não na Europa. Isto é, sobretudo na Índia e na China. Mas não foi a Índia e a China que acabaram impondo o seu sistema de poder e o seu sistema de mercado, de acumulação de riqueza ao resto do mundo. Por que isso não aconteceu? Isso é uma questão de uma imensa complexidade, uma espécie de um enigma até hoje não respondido pelos historiadores. Afinal, porque no século XV os chineses chegaram à África, os chineses chegaram muito longe, né, com uma imensa capacidade de deslocamento de navios e de pessoas, e sem uma posição belicista,
E, no entanto, a partir de um certo momento, mais ou menos em torno de 1420, na hora em que os portugueses estavam recém dando seu primeiro passinho em Ceuta, os chineses estavam recuando de uma ofensiva diplomático-comercial gigantesca no Mar da Índia e depois na costa oriental da África. E depois entraram no movimento de introspecção. Por que isso aconteceu? Como eu disse, é uma pergunta em aberto. A discussão do próprio processo nos tomaria um curso inteiro, pelo menos. Aliás, foi um dos temas sobre os quais estive debruçado nessa minha temporada recente em Cambridge, como pesquisa. Não? Pois bem, mas do ponto de vista que nos interessa aqui, isto é, como se formou o sistema mundial, o consenso é que esse sistema, dentro do qual vivemos nos últimos 500 anos, se formou neste mesmo período do século XVI, que havia uma atividade econômica extremamente dinâmica na Índia e na China, e uma atividade econômica menos dinâmica dentro da Europa, mas esse sistema mundial nasceu e se impôs a partir da Europa. O sistema mundial, no sentido econômico e político que nós conhecemos hoje, ele não se formou na base de uma justa posição contratual de Estados, nem muito menos, não é? Nem de uma somatória espontânea de mercados. Certo? O sistema mundial não é um produto do comércio de longa distância, exclusivamente, tá certo? Nem é o produto de algum tipo de acordo ou negociação ou contrato interestadual. Isso é como se o sistema mundial tivesse nascido por uma justa posição de partes equivalentes ou equipotentes. Não foi assim que o sistema mundial se formou, não é? Na verdade, o sistema mundial foi uma construção europeia, ele foi uma construção, digamos assim, das armas e do dinheiro que sustentou a expansão contínua do poder imperial dos primeiros estados territoriais europeus, os ibéricos no século XVI e XVII e os do norte da Europa nos séculos XVIII até o século XX. Tá certo? Isto é, os estados que sucederam às cidades-estados, às cidades-repúblicas italianas, foram os grandes responsáveis por essa projeção do poder europeu à escala mundial. Isto é, não existe algo como uma globalização espontânea dos mercados, nem existe algo como uma espécie de avanço espontâneo dos estados, dos territórios vizinhos ocupados. Não. O que existe é uma expansão, digamos, uma compulsão expansiva, um ir para fora desses primeiros estados, que nascem no norte da Europa, sob a pressão, de um lado, do Império Habsburgo, também conhecido como Império, não era propriamente o Império Espanhol, mas enfim, não é? E por outro lado, do Império Otomano. Isto é, a Europa que nós estamos olhando, onde nasce o sistema mundial, no século XV até o século XV, basicamente é um sistema mediterrâneo, não é? Comandado por cidades que faziam os nexos financeiros, os nexos comerciais, e que tinham algum tipo de relacionamento, evidentemente, com o Império ou os pedaços do Império Muçulmano e depois do Império Otomano, né? Em particular, Veneza. Pois bem, esse Império Otomano no século XV pressiona a Europa pelo lado de cá, e pelo lado de cá o Império Habsburgo, que junta Madrid com Viena, pressiona pelo lado de cá. Desse confronto, digamos, entre otomanos e habsburgos, nasce o conceito da Europa. Brodel, em algum momento, disse que os muçulmanos converteram os europeus ao cristianismo. Não? Outro dia, escrevi um artigo sobre a questão da Europa, e onde eu dizia, na contramão de Brodel, pelo menos Brodel se enganou, afirmou só a meia verdade, porque os europeus reconverteram
dos turcos ao islamismo. Num período onde o islamismo estava em franco processo de perda de teor expansivo agressivo no século X, no século XI. Então, digamos, esta é uma relação entre ego e alter ego, onde não há mocinhos nem bandidos. Não é? Ambos se envolveram numa relação de longos séculos que ajudou a construir a sua própria identidade mútua pelas similitudes e pelas diferenças. Mas nesse confronto, para o que nos interessa aqui, esse confronto é um dos grandes responsáveis pelo deslocamento progressivo do centro do poder político e do centro do poder econômico do espaço mediterrâneo para o Mar do Norte. Não é? É desse confronto entre esses dois grandes impérios que nasce os três primeiros ou os quatro primeiros grandes estados europeus territoriais, isto é, Holanda, França, Grã-Bretanha e, no período bem anterior, o pequenino Portugal. Tá certo? Esses estados esses estados do norte da Europa, esse pequeno, é uma coisa absolutamente fantástica do ponto de vista do que alguns historiadores já chamaram um milagre europeu, na verdade é comandado por um triângulo que junta Paris, Amsterdã e Londres. É um pedacinho de terra desse tamanho, onde se constitui uma espécie de máquina de acumulação e de expansão do poder e da riqueza, que será responsável pela formação do Estado Nacional, pela revolução financeira que criou o capital financeiro europeu nacional e, finalmente, pela revolução industrial e pela formação dos primeiros grandes impérios territoriais globais europeus. Porém, essa nova forma, que é importante para nós, essa nova forma de organização do poder, que são os estados territoriais, se consolida mais ou menos exatamente no fim deste longo século XVI, se consolida em torno de 1650. Por que se considera que é esse o momento da consolidação? Por duas razões. Primeiro, porque 1648 é o fim da Guerra dos 30 Anos na Europa, não é? E é quando a Paz de Westfália é assinada por 150 príncipes, estados, homens do poder europeus, e onde se define como princípio do relacionamento entre esses senhores a ideia da soberania nacional, ou da soberania territorial, ou do não direito da intervenção externa nas questões internas. Não é? Mas, ao mesmo tempo, eu diria que 1648 é um momento decisivo do nascimento desta modernidade do sistema mundial, porque 1648 é a data símbolo, digamos, da Revolução Inglesa, que derrubou a monarquia, entronizou a República com Cromwell. Foram poucos anos, mas foram anos absolutamente decisivos na história da Inglaterra. Foram os anos dos atos da navegação, foram os anos em que a Inglaterra começou a praticar ativamente a política mercantilista e colonial. Que é o segredo do sucesso da Inglaterra, a despeito de que a ideologia conte que a Inglaterra é um caso virtuoso de sucesso liberal. Não é? Na verdade, a Inglaterra é uma combinação liberal, não é, de um caso virtuoso de exercício de políticas mercantilistas e colonialistas extremamente agressivas. Extremamente agressivas. Não apenas a Inglaterra, não é? Mas também, sobretudo, Holanda e França. A partir desse momento, no século XVIII, é que se consolida, se pode falar da formação na Europa de um sistema interestatal, não é? A partir desse momento, se pode falar na Europa da consolidação de uma coisa que é a combinação do Estado nacional e do Estado territorial com a economia nacional. Né? Isso só vai aparecer, só vai acontecer na Inglaterra. É a pioneira, tá certo?
Isso é onde você tem um recorte, territorial da atividade econômica que coincide com o recorte político, porque é o Estado, é o poder político que recorta um determinado território e dá a ele, pela via da moeda, do sistema tributário e do sistema bancário e de crédito, a partir de um banco central, o Banco da Inglaterra, o Banco de Amsterdã, dá a essa economia uma capacidade, uma dinâmica de funcionamento endógeno. Isso não existia na economia do Império Espanhol, tá certo? A Espanha nunca foi uma economia nacional, também, e não existia nas cidades italianas. Na verdade, é o poder inglês, tá certo? É o Estado inglês que pela primeira vez delimita, talvez ajudado pela própria condição de ilha, tá certo? E também ajudado pela condição de potência inferiorizada dentro do sistema europeu nesse momento, é que defensivamente a Inglaterra se fecha, não é? E recorta suas fronteiras protetoras. A Inglaterra cria o seu Banco Central, o Estado inglês cria a dívida pública articulada com seus bancos, o que fundam sistemas de banco e de crédito, que são a base do nascimento do capital financeiro inglês. É nesse momento, é na segunda metade do século XVII e antes da Revolução Industrial, digamos, que nasce essa máquina responsável pelo redesenho do sistema econômico e político mundial. Os estados e as economias nacionais. Tá certo? Até hoje, a globalização do capitalismo tem sido, não é? E não vejo sinal de que deixe de ser, uma projeção do poder econômico e político de estados nacionais. Fosse o da Holanda, fosse o da Inglaterra, fosse o da França, seja o dos Estados Unidos hoje. Tá certo? Isso do nosso ponto de vista, não tem razão, nem os marxistas que afirmam a convicção numa espécie de globalização do capital, não é? Nem tem razão os conservadores ou liberais que afirmam haver uma espécie de incompatibilidade entre o capital que quer se globalizar e os estados que são mesquinhos e querem conter o capital dentro das fronteiras nacionais. É uma visão, do nosso ponto de vista, absolutamente equivocada do que foi a trajetória de construção do capitalismo e do sistema mundial interestatal. Pois bem, ainda do ponto de vista puramente histórico, político e estilizado, no século XVIII, de 1700 para frente, esse sistema de estados que nasce na Europa, que são muito pouquíssimos, né? Tem uma ideia, se nasceram os estados, tudo virou estado, não. Na parte de Westfália havia 150, vamos chamar assim, príncipes sentados lá, não é? Desses 150 príncipes, homens de poder, uns 6 ou 7 eram estados nacionais. O resto eram principados, republiquetas, bispados, eleitorados, enfim, qualquer outras impérios, outras formas de poder que não o Estado. O Estado era uma forma minoritária, não é? Então, do nosso ponto de vista, o segredo da história não está propriamente no Estado, não é? O Estado eliminou os impérios, não, de jeito nenhum. Não é? Do nosso ponto de vista, o que aconteceu é que esses estados, na medida em que eles, digamos, endogenizaram a sua parcela da economia do mundo, entende? Eles também criaram uma espécie de potencial expansivo que é no campo do capital e no campo do poder. Tá certo? E é isso que fará que o século XVIII seja uma espécie, um século onde o sistema funcionou sobre um eixo básico, que foi o eixo da competição e da guerra crônica, permanente, da disputa permanente pela supremacia entre Inglaterra e França, sobretudo depois do momento em que a Holanda praticamente se fundiu com a Inglaterra em 1688. Aliás, é uma história fantástica essa, porque os ingleses contam essa história como uma história da gloriosa Revolução, quando, na verdade, a gloriosa Revolução Inglesa foi uma gloriosa invasão. Foi a invasão dos holandeses que invadiram a Inglaterra e tomaram poder na Inglaterra com Guilherme de Orange. Não. Mas nada como está
numa posição de poder para escrever a história conforme lhe pareça melhor aos seus interesses. De tal maneira que passou a se chamar a invasão vitoriosa da Inglaterra pela Holanda de grande, de gloriosa Revolução Inglesa. Não é? Porque meia dúzia de aristocratas ingleses traíram a coroa e se alinharam ao lado das tropas holandesas, mas isso não chega a fazer inglesa a invasão holandesa do território inglês. Depois desta praticamente fusão de capitais financeiros e das grandes companhias holandesas e inglesas, na verdade, a partir de 1700, sobretudo depois da Guerra de Sucessão da Espanha, entende? A disputa será durante um século entre a França e a Inglaterra pela supremacia na Europa e pela supremacia colonial no mundo. Essa bipolaridade passa a ser o eixo decisivo que ordena, que marca o ritmo, a pulsação do sistema mundial. Isto é, a partir desse momento, de fato, vocês podem falar existência cada vez mais visível de uma, apesar de que a Ásia ainda estivesse parcialmente apenas incluída dentro desse sistema, mas cada vez mais, sobretudo depois que a Índia ocupa territorialmente a Índia, né? Mas a partir de 1700 e sobretudo a partir de 1750, pode-se dizer que as disputas europeias, e já agora a disputa simplificada entre França e Inglaterra, é uma disputa global. Tá certo? Então, o sistema mundial foi uma criação, digamos, eu diria, para forçar o argumento que estou querendo lhes apresentar, foi inclusive o sistema mundial foi uma criação quase que mais do que da expansão dos Estados europeus, da guerra dos Estados europeus. Tá certo? É a competição deles que vai como que conectando, como se a guerra tivesse cumprido nesse sistema permanentemente, a principal atividade dos Estados nesses 500 anos é a guerra. Apesar de que a história não conte assim também, é uma coisa muito dolorosa de aceitá-lo, tá certo? A guerra foi, de fato, o grande, eu quase gostaria de dizer, mais do que o capital, foi o grande integrador dos espaços. A guerra foi uma espécie de mecanismo, parafraseando Schumpeter, de destruição integradora do sistema mundial. Tá certo? A guerra deles, entre eles, os europeus, permanentemente, tá certo? Se expandia para todos os cantos, e depois as guerras deles nos espaços coloniais, mobilizando e jogando poderes locais uns contra os outros. Aliás, foi sempre a gigantesca habilidade da Grã-Bretanha. Muito mais do que seu poder direto, burdo, grosso, ao estilo americano, do enfrentamento das situações que, em geral, lhes foi adversa, e muito mais o manejo inteligente, sofisticado da divisão dos outros e da mobilização de uns contra os outros, inclusive das suas próprias tropas, quase sempre predominantemente coloniais. Então, o que nós estamos dizendo é que, neste período que vai, portanto, de 1700 a 1815, o sistema mundial cada vez mais se articula em torno de uma bipolaridade. E essa bipolaridade chamou-se França e Inglaterra. Tá certo? E é um conflito entre esses dois países que como que cria ondas expansivas e de retração do sistema. É esse conflito que vai incorporando, é evidente que é um conflito que é uma competição de capitais, é uma competição de poder político. E os dois juntos. Não é? Isso é que vai como que criando ondas de expansão, conquistas de novos territórios que são econômicos e que são políticos. São territórios, vamos dizer assim, monetários, financeiros, e são territórios eventualmente coloniais, como no caso da Inglaterra na Índia, ou mesmo nas suas colônias brancas de ocupação. Tá certo? Isso vai até a Primeira Guerra Mundial. Ou, para ser mais preciso, até a Segunda Guerra Mundial. Ou, para ser ainda mais rigorosamente preciso, até 1956.
para vocês vejam a extensão da dominação franco-inglesa desse sistema. Não é, digamos assim, inventado inicialmente pelos ibéricos e depois rigorosamente transformado num sistema global de mercado, de capital e de poder pelos franceses, pelos ingleses e pelos holandeses no momento em que eles estiveram nessa disputa. Bom, 1956, porque 1956 é a data do conflito do Canal de Suez, que os franceses, os ingleses, junto com os israelitas, intervieram diretamente no Canal de Suez, desembarcaram no Canal de Suez e depois foram reembarcados rigorosamente pelos americanos, com o apoio dos soviéticos. O mundo já tinha uma nova bipolaridade. Não é nova essa ideia da bipolaridade. Talvez o novo é um mundo sem bipolaridade. Esse é um pouco mais complicado, talvez. Essa nova bipolaridade já entra nas nossas conversas seguintes. A dos Estados Unidos, obviamente, a do poder americano, que é a nossa próxima conversa, mais estritamente sobre o poder americano. Agora, portanto, digamos que essa, em grandes linhas, é o que eu lhes diria, a história estilizada da formação desse sistema, que nasce na Europa e vai como que incorporando pedaços a partir da própria competição intra-europeia. Para vocês terem muita claridade, às vezes a gente tem uma visão um pouco equivocada do que foi a dominação europeia na Ásia. Até 1858, a presença e o controle territorial, colonial dos europeus era muito pequeno. Era muito pequeno. Não é? Isso é, os poderes asiáticos como que ficaram isolados da presença europeia periférica. Não é? Mercantil, nas costas. Depois é que tem essa, digamos, na passagem do 18 para o 19, sobretudo no 19, os europeus assumem uma posição de controle direto, não apenas econômico, financeiro, comercial, mas também territorial. Né? Direto ou indireto, como no caso da China. Agora bem, essa história estilizada da formação do sistema político e econômico mundial, do nosso ponto de vista, permite constatar, detectar, já num passo à frente da reflexão, já num passo mais analítico da reflexão, a existência, pelo menos, através dessa história, de dois processos absolutamente, do nosso ponto de vista, pelo menos, regulares, lógicos e interrelacionados, ou relacionados entre si. Quais são os dois processos que me parecem são fundamentais nessa história, destacá-los? Primeiro, um processo permanente, constante, que atravessa a história, esses 500 anos, competitivo e belicoso de acumulação de poder dos Estados. Permanente. Tá certo? Não há nenhuma interrupção no movimento de acumulação do poder por parte dos Estados. Nenhuma interrupção. Já veremos o que isso significa. Segundo processo que eu acho importante é que, ao lado do processo competitivo e belicoso da acumulação do poder, existe durante todo esse período, isso já foi mais estudado, foi mais sublinhado, Marx talvez tenha sido o primeiro quem brilhantemente contou essa história, não é? Um processo competitivo e belicoso permanente de acumulação de capital sem fim, ou de riqueza, por parte dos capitalistas individuais e por parte dos Estados. Por fim, um terceiro processo, uma terceira dimensão que é observável nessa história é que esses dois processos estão cada vez mais relacionados entre si. O processo de acumulação de poder e o processo de acumulação de capital, não é? E a relação entre eles é cada vez mais virtuosa do ponto de vista deles. Isto é, da acumulação de poder e da acumulação de capital. Não estou falando do ponto de vista das populações atingidas por esse processo expansivo.
eu acho que é possível perfeitamente identificar sinais dessa convergência entre a acumulação de poder e a acumulação de riqueza bem antes do longo século XVI, já é possível identificar isso, sobretudo no caso das relações entre as cidades-repúblicas italianas e os seus comerciantes banqueiros. Essa convergência entre poder e capital, não é? E a necessidade mútua dos dois aumenta, do nosso ponto de vista, enormemente durante as guerras de formação dos Estados absolutistas, isto é, no longo século XVI, e durante o período da expansão inicial ibérica, apoiada pelos capitais financeiros e bancário, o capital bancário e italiano. Mas essa relação de poder e capital, certo? Atinge, do nosso ponto de vista, o seu ápice exatamente, como já dizíamos logo antes, no momento da formação dos Estados e economias nacionais. É nessa hora que se juntam sobre um mesmo, como se houvesse uma sobreposição de vários projeções, assim, vários mapas, uma sobreposição de um só príncipe, uma só moeda, uma só dívida pública, um só sistema de crédito, um só sistema de bancos, um banco central e uma identidade nacional. Isso é uma coisa absolutamente gigantesca, o que significa, do ponto de vista da revolução da história, o que aconteceu aí. Não é? É uma coisa, é muito difícil da gente olhar a história de frente para trás. Por ela é muito fácil olhar de frente para trás, fica tudo precisinho, tudo parece que era assim que tinha que ser. Não tinha que ser assim. Não tinha que ser assim. Mas apesar da gente saber que foi assim, é perfeitamente possível perceber, avaliar o quão disruptivo e o quão revolucionário é essa convergência. Não tem nada de obrigatória, não tem nada de necessária, não há nenhuma possibilidade de dizer que ela foi imposta pelo capital, pelo contrário. Ele é mais bem uma invenção do poder do que do capital. Esse recorte, essa colagem. E é simultaneamente tudo isso, vocês pensem, de repente passa a se chamar, parece óbvio, tudo isso se chamar inglês. Parece uma obviedade lulante, não tem nada de obviedade nenhuma. De repente a moeda é inglesa. Ela não é a moeda do banco tal, ela não é a moeda genovesa, ela não é a moeda milanesa, ela não é a moeda do comerciante tal. O dinheiro, o papel que eu passei, ela não é uma moeda inglesa. A dívida pública é inglesa. Não é do príncipe tal, do rei tal, da família real tal, da dinastia tal. Não, a dívida pública é inglesa. Tá certo? Pois bem, essa, do meu ponto de vista, é, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista lógico, não é? O momento em que se dá essa convergência, e a partir dessa convergência, uma verdadeira pororoca, não é? Já para frente. Essa é a grande criação europeia, eu diria que é muito mais do que a Revolução Industrial, tá certo? Que já é uma espécie de decorrência dessa convergência e da explosão de energia e de poder que nasceu dessa coincidência de fronteiras entre o poder, o mercado, a moeda, o crédito, a tributação e as finanças. E isso aconteceu da maneira mais próxima daquilo que podemos chamar perfeita na Inglaterra. Apesar de que tinha alguma medida, também aconteceu na Holanda, em alguma medida, mais atrasado, bem mais atrasado na França. Muito menos, quase nada, de jeito nenhum na Espanha. Exatamente isso não aconteceu na Espanha. É como se a Espanha tivesse sido um império sem ser um Estado nacional. E é nesse sentido que nesse livro, sobre os nossos ensaios,
eu uso a expressão para me referir a este fenômeno, que a partir daí, ao contrário do que muitos supõem, isso é no momento em que nasceu o Estado Nacional inglês, acabaram-se os impérios. É a vitória da forma do poder do Estado Nacional contra a dos impérios. A minha tese é exatamente, não foi assim. Não foi assim. Esses estados que nasceram, os pioneiros, eles nascem não é como um movimento de introversão, mas esse movimento de introversão com que gera uma condensação de energia que joga imediatamente eles para fora. Então o Estado Nacional nasce se delimitando e se expandindo. E por isso chamei no meu ensaio, na verdade, Estados-impérios. São minotauros. Sempre foram. Essa é a característica das grandes potências. Todas as grandes potências sempre foram, e acho, serão Estados-impérios. Por mais que a gente goste ou não goste, não estamos falando aqui de coisas que a gente gosta, né? Nós só estamos falando de coisas que a gente quase não gosta. Mas no meu caso a gente tem que entender, não é? Porém, quando, do ponto de vista lógico, a questão importante para entender é que, entretanto, quando a Inglaterra, os primeiros, pronto, a Inglaterra nasce, ela, entretanto, desde a primeira hora, não nasce só como sistema, como lógica. Agora não estamos falando da história, como é que foi, quando é que foi, não, como sistema. Isso é, não há como pensar a Inglaterra como um fenômeno isolado. Mas, não é? Eu ousaria dizer que a Inglaterra é basicamente um fenômeno defensivo. Não só não isolado, como defensivo. Tá certo? Em algum momento, acho que nesse livro, eu escrevi que a economia nacional, o nascimento da primeira economia nacional, a inglesa, pode ser considerado como uma estratégia bélica defensiva. A gente também tem dificuldade de entender que ao tempo de Luís XIV a Inglaterra era uma titica, irrelevante. Na verdade, o rei da Inglaterra nesse então, não lembro se era Carlos I, Carlos II, era, inclusive recebia mesada de Luís XIV. Tinha mesada, quer dizer, na linguagem atual, não há do Luís XIV. Era considerado pelos holandeses como um subalterno do Luís XIV. E por Luís XIV mais ainda. Então, a Inglaterra, a gente tem que entender, ela sai de uma posição defensiva. Né? A Inglaterra, quando a França tinha 10 milhões, 20 milhões de habitantes, a Inglaterra tinha 2, 3 milhões. Não é? Era uma ilhazinha. Não tinha poder. É certo? Então, o próprio nascimento desse fenômeno, quer dizer, muitas vezes na historiografia positivista tem uma certa ideia linear, evolucionista. A Inglaterra vai à frente, depois vai atrás um pouquinho o outro, depois a França mais atrás, depois e a gente lá atrás. Né? Todos na mesma trilha. Não. Eu diria que não é assim nunca. É tudo muito mais parecido com a teoria da complexidade, com a teoria da evolução. Quer dizer, a Inglaterra já nasce dentro de um sistema. E ela já nasce defensiva. E não tem nada de obrigatório. Nesse sentido, evidentemente, há uma certa grande dissonância nesse ponto com a visão do Marx. Quer dizer, não é uma coisa endógena. Não. É uma coisa endógena e exógena. Tá certo? Isto é, a pressão em cima da Inglaterra, entende? A leva a uma posição defensiva, a leva inclusive a sucessivas revoluções internas, entende? A leva a derrubar a monarquia, a leva a um grau de participação da sua aristocracia no poder, exatamente pelos custos altíssimos da guerra, e a leva finalmente a construir um sistema de crédito e financiamento da sua guerra absolutamente avançado e copiado dos holandeses. Não é o que lhes permitiu ter dinheiro baratíssimo a partir de um certo momento para fazer suas guerras. Mas isso é uma construção que tomou 1 ou 2 séculos. E às vezes a história faz assim, né? E aí a Inglaterra aparece. Depois vem não sei o quê. E aí eles fazem a Revolução Industrial. E depois eles fazem não sei quanto. Não é assim. Não é assim. Então, quando eles aparecem como Estado e economia nacional, na verdade eles já nascem dentro de um sistema. E é isso que é importante entender.
não é? E nasce a ideia de um sistema que são alguns estados impérios, alguns minotauros que vão se constituir no núcleo central do sistema político europeu e, na medida em que a Europa se projeta sobre o mundo, no núcleo central do sistema político mundial. E durante 200 anos, o núcleo central desse sistema foi um triângulozinho mínimo, que tinha um pé em Paris, outro em Amsterdã e outro em Londres. É isso assim, desse tamanho. Não tem a ver com baleias, não tem os grandes gigantes nunca foram muito sucedidos neste jogo da dominação mundial. Agora, estamos assistindo o primeiro. Vejamos, não é? Pois bem, na medida em que se estabelece isso, outro ponto fundamental para entender a lógica desse sistema, é que, portanto, desde um primeiro momento, a competição entre eles é decisiva, mas também a complementariedade. Certo? Aí o outro engano. O mercantilismo inglês fazia com que eles fossem totalmente autárquicos, não ter relação. Sempre essas ideias meio grotescas e jornalísticas das coisas. Né? Então, totalmente separado, autônomo. Não. Desde o primeiro momento, o sistema é de competição, de guerra e de complementariedade, de necessidade mútua. Tá certo? O sistema, seja do ponto de vista da acumulação do poder, seja do ponto de vista da acumulação da riqueza, passa a ser essencial ao processo seu expansivo que eles compitam no plano do poder e no plano do capital. Tá certo? Mas esta competição, tanto quanto num plano como no outro, entende? Tende a ser, inevitavelmente, tende a levar, inevitavelmente, à guerra. Tá certo? Não há possibilidade. Essa é uma competição que, no limite, quer a monopolização do poder e a monopolização do capital, portanto, em última instância, a eliminação do concorrente. Tá bem? Por isso é um sistema que tem uma dependência mútua. Então, às vezes, as pessoas ficam espantadas, mas como é que a China aceita que os Estados Unidos digam que entra na Organização Mundial? Esse sistema, se você quiser participar dele, e sobretudo se você quiser ganhar dentro dele, as regras são essas. É uma dependência mútua, é mais parecido com as lutas orientais, que você usa a força do corpo do outro para destruir o outro do que propriamente para vencer o outro, não para destruir. E é mais isso, é vencer e não destruir completamente. Porque você não pode destruir completamente porque você estaria eliminando a galinha dos ovos de ouro, que é a competição. Atenção. Não se trata de eliminar. Essa coisa de bomba atômica, isso é uma coisa excepcional dentro do sistema. E essa reconstrução do Japão e da Alemanha para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, ao contrário, é isso que seria o normal. Por isso, o Keynes advertiu logo depois da Primeira Guerra Mundial: estão fazendo a loucura de destruir a Alemanha. E se botarem a Alemanha de joelhos, a economia inglesa não tem como funcionar. Pois nós não podemos funcionar sem eles. Certo? Isso é um dado elementar. É só analisar como é que o sistema se formou, como é que o sistema funciona, como é que o sistema se destrói de vez em quando, mas não se pode destruir totalmente. Tá certo? Como é que se refaz, como é que se regenera e volta de novo a essa coisa. Por isso, nesse sentido, por mais desagradável que possa parecer, não é? A guerra é um elemento absolutamente essencial desse sistema. Absolutamente essencial. Não vou ler os números porque não importa, é um pouco assustador saber o número das guerras de 1500 até hoje. Mais ou menos começa uma nova guerra a cada 3 anos. Então, eles não vão falar com os números, eles não são as coisas da lógica, da inevitabilidade. Isso não é que a guerra tenha que acontecer, ou que a guerra seja essa ilusão. Também não, a guerra traz grandes grupos, lá sempre traz. O Rothschild vendia sanduíche para os soldados não sei se eram naturais ou eram de atum, mas vendia sanduíche para as tropas do Bonaparte e virou o Rothschild. Mas certo também não foi por causa da guerra que ele conseguiu virar o Rothschild vendendo sanduíche. Não. Na primeira guerra seguinte, repleto, tipo prédio italiano, vendendo sanduíche. Não é essa a ideia. Né? O capital precisa da guerra para multiplicar. A guerra é destrutiva. A guerra é destrutiva, a guerra destrói, não há como enganar sobre isso.
O que passa é a guerra virtual. A ideia de que você sempre tende à guerra, que é o fator dinamizador. Tá certo? É nesse sentido que as guerras cumpriram, desde a primeira hora, um papel central na formação, na construção dos estados, das estruturas administrativas, estrutura fiscal, estrutura militar, tributária. Não é tudo em função da guerra. E depois, os avanços tecnológicos, a ponta tecnológica, até hoje, onde é que está o complexo militar? A ponta, não quer dizer que toda inovação tecnológica vem do complexo militar, ou que o gasto militar é que move a economia americana, são confusões bobas. Bobas. Não é isso. Não é isso. Tá certo? É exatamente o papel central, essencial, né, que a guerra virtual. Eu diria que a guerra perfeita é a Guerra Fria. E não a Iraque. Tá certo? A guerra perfeita é que não existe. É que você investe, tá certo? E você cria capacidade bélica, e você cria capacidade tecnológica, tá certo? E você mobiliza identidades e interesses, não é? Você conquista territórios globais em nome da bipolaridade e não faz a guerra. Eu quase diria que algum dia se escreverá uma obra sobre a Guerra Fria como a guerra ideal desse sistema. O problema é que não é assim. Mas o ideal seria que todos fossem assim. Não é que nem antigamente, nas guerras gregas, se tivesse entregado a dois heróis de cada cidade, decidir quem é que ganhou. Não é mais ou menos assim. Se decidido aí, não é assim. Mas no caso da Guerra Fria, não é. Tá certo? Então, essa questão, eu falava para vocês, essa questão do papel da guerra virtual, não é? Que é indispensável para a acumulação do capital, para a acumulação do poder, e nesse sentido é que, digamos, os dois se articulam, tanto o poder quanto o capital, no sentido que ambos estão querendo expandir oportunidades monopolistas. São a mesma coisa, quer dizer, digamos, do ponto de vista do capital se fala em lucro extraordinário, do ponto de vista do poder se fala em conquista, não é? E uma boa parte do capital se valoriza pelo circuito do poder, e uma boa parte do poder se aumenta no circuito do capital. Isso é um casamento absolutamente indissolúvel nesse sistema, e dos mais virtuosos que já aconteceram. Brigam, falam mal um do outro, o Estado do capital, o capital do Estado, mas rigorosamente não há nenhuma possibilidade que esse sistema chegasse onde chegou se não fosse o virtuosíssimo, não é, e perverso casamento que estabeleceram entre si. Não é? Agora, também por isso e por causa dessa compulsão expansiva, dessa necessidade da competição para acumular, não é? E da monopolização para lucrar, certo? Qualquer tipo de monopolização é que você pode dizer com toda certeza, do meu ponto de vista, nesse sistema não existe nenhuma possibilidade lógica de paz e equilíbrio econômico permanente. Segundo lugar, não existe possibilidade lógica da existência de um hegemon estável e estabilizador. Ao contrário, por isso tem toda essa volta, né? Atenção, comecei exatamente pelas teorias de estabilidade hegemônica, para depois mostrar que a partir da nossa análise histórica de como se formou o sistema mundial, não há nenhuma possibilidade que exista essa hegemonia benevolente, duradoura, estável. Existem momentos muito curtos da história, quando, digamos, a competição cede passo, cede lugar, há uma complementaridade maior do que a competição, em geral, depois de grandes guerras, por razões mais ou menos compreensíveis. Tá certo? Como foi depois de 45 até 70 e tal. Tá certo? Então, por que você, digamos, a ideia de por que a hegemonia é curta é porque você, digamos, destrói e reconstrói. E reconstrói em grande medida porque exatamente você precisa botar a máquina em funcionamento de novo. E o funcionamento da máquina requer a competição, no limite, a possibilidade da guerra.
É por isso que dentro desse sistema jamais algum poder abdicará de seguir acumulando poder. Também. Ele pode ser vitorioso e pode estar mais ou menos assim 300 pontos à frente do que vem atrás, do ponto de vista de armamento, capacidade financeira, capacidade de crédito. Vamos parar de... Ele pode ser os Estados Unidos. Não é? Nunca houve uma distância tão gigantesca do ponto de vista de capacidade militar, financeira, crédito, tecnológico, com relação aos seus eventuais concorrentes que venham logo depois. E não há nenhum sinal de que os Estados Unidos parem, nem no campo das armas atômicas, nem no campo das armas químicas, nem em qualquer campo da investigação tecnológica, e não há nenhum sinal que cedam a mais mínima vírgula aos seus concorrentes, ainda que eles sejam, né, tradicionais aliados da Guerra Fria. Sempre lembro de uma frase de um general, que não me lembro se chama Robertson, que assumiu o comando das forças, dessa força europeia de intervenção autônoma da OTAN, não é? E que numa das primeiras entrevistas que deu, disse algo mais ou menos assim: se os americanos não cederem a tecnologia de ponta, nós não temos nenhuma possibilidade de ajudá-los a controlar o mundo. O que é realmente maravilhoso. Tá certo? Quer dizer, você se propõe a montar uma força de intervenção que possa ter um mínimo de possibilidade de, eventualmente, em algum território muito próximo e não confuso, ter uma autonomia com relação ao poder americano, ao militar americano. A primeira coisa é você detectar o seu atraso do ponto de vista da pesquisa. Não é? Que você diz, bom, se eles não cederem a pesquisa, a gente não tem como montar um exército contra eles. Seria um pouco assim. Né? Nós não temos como competir com eles se eles não cederem a ponta da investigação. Então, né, que competição é essa que os europeus podem fazer? Tá certo? Então, o que é essencial não é, entretanto, a coisa dos europeus, isso nos levaria a um outro assunto, porque os europeus chegaram ao ponto em que estão, mas é entender por que os americanos deram a volta por cima essa questão inicial que lhes falei, a crise da hegemonia. Não é que alguns achavam, não, isso os Estados Unidos recuperaram, o mundo vai estabilizar. Não, nossa explicação. Se recuperaram, deram de 10-0 em todo o mundo e desestabilizaram tudo. Por quê? Entre outras coisas, exatamente por isso. Porque está se pondo na teoria da estabilidade hegemônica que, uma vez vitorioso, você ordena a casa e depois vocês convivem de forma multilateral. Entende? E não é assim. Porque o que eles estão chamando de hegemon, ou líder, ele não tem condições de manter a sua posição se ele não seguir acumulando permanentemente poder. Digamos, para usar uma figura meio grossa, se eles têm 10.000 ogivas nucleares e o seguinte tem 20, ele diz assim, para que 10.000 contra 20? Pode destruir o mundo, não importa. Daqui a pouco terão 20.000 e depois serão 30.000 e nós podemos ter 0 e o Irã pode ter meia, e dá no mesmo, isso é totalmente irrelevante. É totalmente irrelevante. É quase como se você passasse a ter uma espécie de uma competição que vai se deslocando para o mundo já agora, cada vez mais parece de uma fantasia absolutamente ensandecida. Não. Bom, em síntese, e concluindo, né, eu diria que os Estados, sublinhando que acho que são algumas ideias finais importantes, não? Os Estados e impérios são poderes em expansão contínua e, desde a sua origem, estarão sempre, inevitavelmente, em estado de guerra virtual. Crônica. Real ou virtual? Né? Esperemos que mais virtual do que real. Mas, enfim. Segundo, né, o limite último desta acumulação, ou desta corrida, seria uma monopolização total do poder e da riqueza por parte, vamos supor, do capital, de algum capital financeiro ou de algum Estado, uma espécie de um império mundial das armas, um império mundial das finanças, do qual o Bukharin falou no início do século XX. Mas, se o sistema, esse sistema do qual estivemos falando, alcançasse esse limite, por definição, se estamos certos nas nossas premissas,
ele entraria em estado de entropia. Sem ter mais o acumular riqueza e poder, ele se desenergizaria, não existe essa palavra em português, mas enfim, perderia energia, e teria, na melhor das hipóteses, que dar lugar a um outro universo, do qual não temos notícia. Obrigado. Thank you.